Apocalipse capítulo 16. Ei, olá, muita paz de Deus para a tua vida. Eu gostaria de iniciar esse estudo do Apocalipse capítulo 16 com algo interessante que acontece durante essa narrativa de João, quando ele na ilha de Patmos recebe essas revelações, essas visões da parte de Deus. Ele faz, neste versículo 15 do capítulo 16, ele faz uma declaração. Jesus diz assim: eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas roupas para que não ande nu e não se veja as suas vergonhas. Que interessante, né? Jesus, no meio dessa narrativa, ele para nos lembrar que ele vem de repente. E a gente está aprendendo a diferenciar. Quando Jesus veio em carne, como eu falei semana passada, Jesus falando do arrebatamento da igreja, ou quando ele está falando da sua segunda vinda. Eis que venho como ladrão se refere ao arrebatamento. É um alerta. Olha como você está andando. Jesus fala: eu venho como ladrão, de repente, para encontrar com a igreja nos ares. O Senhor, no seu amor, sempre nos lembrando. Atento para esse fato. Quero encorajar você a ler novamente desde o capítulo 1. E nesse capítulo 16, e no meio das narrativas, você vai ver as falas de Jesus. O quanto ele se preocupa em nos alertar para que a gente esteja pronto. Se morrer, que seja morrer no Senhor, estando em Cristo. E se estiver vivo na hora do arrebatamento, que esteja vigilante. Vigiai, esteja alerta. Alerta, né? É o que diz o Senhor no versículo 15 desse capítulo 16. Irmãos e irmãs, vocês se lembram que nós já comentamos que Moisés, quando ele foi construir o tabernáculo, ele viu o tabernáculo do céu. Deus mostrou para ele o modelo do tabernáculo e ele fez o tabernáculo na terra de acordo com o modelo que Deus mostrou, que é o tabernáculo do céu. E agora João, nesse capítulo 16, ele vê, né, o templo do céu. É importante quando a gente lê os capítulos do Apocalipse se atentar os fatos que estão acontecendo no céu e quando muda a narrativa e começa a falar das coisas que estão acontecendo na terra. E no céu, nós acreditamos, o céu é de verdade, isso não é mito, isso não é uma linguagem simbólica, isso é literal. João via o templo do céu e ele ouviu, então, a ordem dada aos 7 anjos para que eles derramassem sobre a terra as taças que estavam cheias da ira de Deus. E foi o primeiro e derramou a taça da ira sobre os que tinham o sinal da besta e adoravam a sua imagem. E neste caso, a praga maligna seria umas feridas e uma chaga, né? Má e maligna. Há pessoas que dizem que isso poderia supostamente ser um efeito colateral daquelas marcas que, se fosse
ou um chip, ou algo que atingisse o DNA ou causasse algo nos anticorpos humanos, poderia ser, supostamente, algo que foi um efeito colateral daquelas pessoas que receberam isso, essa marca no seu corpo. E esta é a primeira taça, a primeira praga que é derramada sobre a terra, justamente atingindo essas pessoas que receberam a marca da besta. A gente vê em Êxodo que quando Deus libertou o povo de Israel do jugo de um tirano que era Faraó, ele derramou suas 10 pragas, né? E há uma semelhança em algumas pragas agora desse capítulo 16 do Apocalipse. E essa segunda taça que é derramada é quando o mar se torna em sangue. E dessa vez, nesse momento, toda a alma vivente do mar estaria morta. Por que estariam mortas? Porque já está se aproximando o final mesmo do julgamento. Nós vimos, né, no capítulo 15 que o anjo pregou o evangelho e proclamou o julgamento. A terra, então, passa por um julgamento final, juízo final, que se chamam, né? Que chamam. Então, você vê que anteriormente, uma terça parte do mar que foi afetada. Agora, todo o mar, toda a alma vivente morreu. Tudo isso você vê que vai gradativamente apertando a situação e acontecendo coisas que nunca se via antes, porque já é chegado o final. Houveram as 2 testemunhas e a proclamação do evangelho para o arrependimento. Tudo isso é a misericórdia de Deus. A gente viu no capítulo 15, escrito: justos são os teus juízos. A vingança pertence ao Senhor, diz a palavra. Muitas vezes acontecem coisas na nossa vida ou a gente vê pessoas que querem se vingar. E muitos até se vingam. Mas a pessoa que se vinga, ela toma para si uma parte que é de Deus. O Senhor diz na palavra: a mim pertence a vingança. Muitas vezes as pessoas pensam que não vai acontecer nada, a pessoa vai ficar impune e aí ela mesma quer fazer justiça com as próprias mãos. Mas aqui a gente está vendo que o Senhor vê sim todas as coisas e Ele julga, e a ira dele vem sobre os filhos da desobediência. E agora nesse capítulo 16 está bem intensificado, mas a gente percebe que é ainda a misericórdia do Senhor que vai pouco a pouco executando o seu juízo, a fim de que as almas possam se arrepender. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes de águas, que também se tornaram em sangue. Olha a situação. Toda água de rio, de fonte, se tornou em sangue. E o anjo das águas declarou: justo és, Senhor, porque essas pessoas haviam derramado o sangue dos santos e o sangue dos profetas. E então Deus deu sangue para eles beberem. Essas pessoas fizeram com que os inocentes morressem. Então,
O anjo declarou: Senhor Deus, tu és justo. João ouviu então outro anjo do altar falar: justos e verdadeiros são os teus juízos. Por que do altar? Lembra na abertura do 5º selo, em Apocalipse 6? Os mártires. Mártires são pessoas que morreram pelo evangelho. Eles eram inocentes, não fizeram nada errado, simplesmente foram assassinados, mortos por pregar a palavra, fazer a vontade de Deus, pregar o nome de Jesus. E eles clamavam lá em Apocalipse 6, até quando, Senhor? O Senhor não vai julgar essas pessoas, o nosso sangue derramado. E aí eles receberam uma orientação de esperar um pouco. E agora, Apocalipse 16, chegou a hora. Por isso que o anjo que estava no altar, né, falou: justos e verdadeiros são os teus juízos. O 4º anjo, então, derramou a sua taça sobre o sol. E as pessoas foram feridas com queimaduras solares, queimadas muito, muito fortemente. Na verdade, já existem cientistas, né, um deles, Daniel Baker, que já prevê situações de tempestades solares. E ele fala que já aconteceram, mas ainda não atingiram a Terra. Então, neste momento, no futuro, vai atingir, né? Vai atingir as pessoas. E quando esses homens, essas pessoas, né? Homens, quando fala homens, inclui também as mulheres, né? No sentido de humanidade, homem e mulher. Quando os homens foram feridos, a palavra diz aqui que eles blasfemaram contra Deus. Falaram coisas horríveis a respeito de Deus, praguejaram ao receber essa praga. E a palavra diz aqui, como um desabafo, como uma tristeza, esse mal fez com que eles piorassem a situação deles com essa blasfêmia. E não se arrependeram. Meu Deus! Agora o 5º anjo derrubou a sua taça sobre o trono da besta. E o reino da besta se tornou escuridão. E por causa das dores e das feridas, até mordiam a língua. Olha só, de dor. Mas eles blasfemaram contra o Deus do céu. E aqui fala novamente: não se arrependeram das suas obras. Muita informação, né, queridos e queridas? O 6º anjo derramou a sua taça sobre o rio Eufrates. Esse rio Eufrates é citado lá no começo da Bíblia. E a gente sabe que Apocalipse é a conclusão, né, o arremate ali das promessas, das profecias e da palavra do Senhor. E então esse 6º anjo derrama sua taça sobre o rio Eufrates, e o rio Eufrates se seca, para que se passe os reis do Oriente. No versículo 13, João vê, a gente já falou que Satanás quer imitar Deus em tudo, então agora ele quer ser trindade também. João vê da besta, do dragão e do falso profeta, desses 3, da boca deles João vê saindo espíritos imundos, que ele compara a rãs. Porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, que vão congregar, juntar todos os reis da terra e de todo o mundo para a batalha.
naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. E aí, justamente, que Jesus fala, eis que venho sem demora, quer dizer, acorda, melhor a gente não passar por isso, melhor a gente ser arrebatado ou estar sempre no Senhor, não ter que passar por este momento. Aí há uma pausa bem pequena e continua, então, João falando sobre esse sexto anjo e essa sexta taça. E os demônios, então, congregam realmente, ajuntam, né, todos os reis da terra nesse lugar que em hebreu se chama Armagedon. E que batalha é essa? Esse Armagedon é famoso, tem até filme com esse nome. Na verdade, Armagedon é um lugar literal, físico, geográfico, chamam Megido, alguns falam Meguido, mas enfim, é o local que atualmente é uma das bases da Força Aérea Israelense, que fica no sudeste de Haifa, nas proximidades do Megido. E veja que João viu isso há muito tempo atrás e que nem havia sido formado o Estado de Israel, que foi recentemente formado em 1948. Por isso, em algumas literaturas mais antigas, dos nossos queridos irmãos do avivamento, né, do século XIX, que falam do Apocalipse, eles ainda não têm essa noção de Israel como Estado. Então, você vai ver alguma diferenciação nas interpretações desses textos bíblicos. Mas, atualmente, em Megido é um local em que há uma das bases militares de Israel. E um motivo mais do que suficiente para que os demônios todos reúnam todas as nações ali, os reis da terra, contra Israel nessa batalha, que é chamado Grande Dia do Senhor, que é massivamente repetido, explicado e mostrado, profetizado na palavra do Senhor. Essa batalha importantíssima, essa batalha final do Armagedon. O sétimo anjo derramou a sua taça no ar e uma voz grande, uma grande voz do trono diz: está feito. E aí houve vozes, trovões, relâmpagos, terremotos, como nunca houve antes, desde que há homens sobre a terra. Assim foi esse terremoto. E repartiu a grande cidade em 3 partes. As cidades das nações caíram e Deus se lembrou de dar para a grande Babilônia o cálice do vinho da indignação da sua ira. E ali João não via ilha, não via mais montanha, e ele via que caía pedras grandes em cima dos homens. A reação deles? Blasfemavam contra Deus, xingavam Deus. E isso algumas pessoas interpretam que pode bem ser supostamente resultado de um ataque atômico, porque há países que têm bombas que têm esse poder devastador, grandemente destruidor, para fazer sumir até as ilhas, enfim, destruir a terra. De qualquer forma, essa situação foi vista, os homens blasfemando por causa do tamanho das pedras que caíam sobre eles. É bem forte esse trecho e a gente
precisa saber que temos que estar alertas. Qualquer momento, Jesus vem buscar a sua igreja. Vem o seu reino. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus.